Ih, rapaz, hein? Meu amigo. Complicou, hein? Complicou, rapaziada. É. Bom, falaram que ia ser Lakers em 5, né? Não falaram? A parte do in 5 realmente tá bem próximo de acontecer. Só a parte do Lakers que, né? Tá, tá meio complicado, né? A parte do in 5 tá encaminhada. Agora, a parte do Lakers, aí tá um pouco mais pegado. Ó, vamos falar sério, né? Brincadeiras à parte. Vamos aqui falar um pouquinho sério. Ó, gente, terminou agora há pouco Minnesota Timberwolves e Los Angeles Lakers. Quarto jogo da série. Jogo em Minnesota. O Timberwolves vinha de vitória, né? Vinha de um ótimo resultado, abrindo 2-1. Um jogo muito bom do Minnesota, né? Numa noite horrível do Luka. Né? Luka passando mal e tal. Lakers não conseguiu, né? Fazer grandes coisas no jogo 3. E aí, fomos pro jogo de hoje, jogo 4. Lakers precisando urgentemente da vitória, porque, né, um 3-1 complicaria demais a vida do time. Então o Lakers tinha que ligar o senso de urgência e ligou, né? Acho que não dá pra dizer que o Lakers não ligou o senso de urgência, ligou. O problema é que tinha o Minnesota com muita vontade de não perder em casa, né? E aí deu no que deu. No fim, Minnesota venceu por 116-113. Minnesota abre 3-1 e fica a apenas uma vitória de eliminar Luka, LeBron e companhia ilimitada. Rapaz. Situação do Leicão não tá fácil, velho. Não tá fácil. E tem bastante coisa pra falar sobre esse jogo, né? Bastante coisa, tem muitos pontos aí que, né, a gente tem que tocar. Críticas devem ser feitas. Ressalvas também devem ser feitas. E vamos lá, vamos falar sobre esse jogo. Meu nome é Luiz Fernando, esse é o Switch TV BR. E vamos aqui falar sobre o jogo 4 de Minnesota e Lakers. Vamos lá, gente. O jogo começou, tá? Com o Lakers melhor, tá? O Lakers começou o jogo muito bem. Fez um primeiro quarto bom ali, com o Luke e LeBron comandando o ataque, né? Os dois foram responsáveis por 22 dos 32 pontos que o Lakers marcou no primeiro período. Né? A defesa do Lakers também fez um trabalho interessante, forçando turnovers, o que acabou sendo um diferencial pro Lakers no primeiro quarto, né? Lakers cometeu só um turnover, conseguiu forçar 4. Isso foi, né, ponto de desequilíbrio. Minnesota também fez um primeiro quarto bom, né? Se Luke e LeBron combinaram para 22, Randall e Edwards também. Né? A diferença é que o Luke e LeBron combinaram para 22 de 32 pontos e Edwards e Randall combinaram para 22 de 28. Né? Então, o Lakers conseguiu terminar o primeiro quarto na frente, Minnesota conseguiu reagir ali na reta final, né? Conseguiu cortar a diferença para só 4, uma diferença que bateu 10 pontos no primeiro quarto. Mas, Lakers, né, melhor no primeiro período. No segundo período, o Minnesota ficou ali pressionando o Lakers, ficou buscando placar, tentando tirar a diferença. Só que toda vez que o Minnesota encostava, Luka aparecia, LeBron aparecia e mantinha o Lakers ali, né? 2 posses na frente. Né? Toda hora que o Minnesota encostava, Luke ia lá, matava uma bola, LeBron ia lá, conseguia uma infiltração e o Lakers ia se mantendo na
na liderança. Faltando 1:28, esse gato e rato, né? Essa corrida entre gato e rato deu uma parada porque o Minnesota conseguiu finalmente empatar ali com o Anthony Edwards. Inclusive o Edwards deu um puta susto no segundo quarto, né? Uma disputa de bola ali com o LeBron, ele acabou sentindo o joelho. E aí gerou uma certa apreensão, mas ficou tudo bem. Levantou, deu uma descansada e voltou pro jogo. E conseguiu empatar, faltando 1:28. O Hashimura, faltando 18 segundos ali, conseguiu empatar o jogo, né? O Minnesota chegou a virar, né? Mas o Hashimura foi lá, empatou, faltando 18 segundos. Só que na última bola, o Julius Randle, que fez um puta jogo. Tem que ser falado, inclusive, hein? Galera aí que não gosta do Randle, galera que é crítica do Randle, e talvez eu até me enquadre nessa galera. Cara, hoje e nessa série não tem o que falar. Julius Randle tá jogando bola. Tá jogando bola. Me arrisco a dizer... Me arrisco não. Cravo. É o melhor playoff do Julius Randle. É o melhor playoff da vida do Julius Randle. Mas disparado. Disparado. Ter falado. E aí ele, que tá jogando muito, matou uma bolaça ali no último lance, que fez o Minnesota ir pro intervalo na frente. Então, o Lakers ficou sempre ali se segurando na base do Luka, na base do LeBron, acabou que no fim não conseguiu, foi pro intervalo na desvantagem. E aí vem o primeiro ponto, né? O primeiro ponto que é importante ser tocado. O jogo foi pro intervalo, o Lakers perdendo. E aí, o J.J. Redick, juntamente com a sua comissão técnica, tomou uma decisão. Uma decisão arriscada, uma decisão que poderia dar muita merda, mas uma decisão que, ao meu ver, não foi tão absurda assim. Que foi o quê? Não mudar o quinteto. O Lakers jogou o segundo tempo inteiro com o mesmo quinteto de jogadores. Luka, Reeves, Finney-Smith? Não. Luka, Reeves, exatamente, Finney-Smith, LeBron e Hashimura. Esse foi o quinteto que jogou todo o segundo tempo. Ah, Luiz, mas entrou, né? De vez em quando um Vanderbilt pra completar a rotação, entrou um Gabe Vincent pra mudar a rotação. Não. O Lakers jogou absolutamente todos os minutos do segundo tempo com o mesmo quinteto titular. E aí, perguntado sobre isso na coletiva, o J.J. Redick, ele afirmou: não era o plano inicial, mas no intervalo essa decisão foi tomada. Então foi uma decisão de momento. O que eu acho que aconteceu? Eu acho que o J.J. e a comissão perceberam que o banco não tava legal, e de fato não tava, né? Finney-Smith, assim, Finney-Smith começou no banco, né? Mas foi, né? Rapidamente entrou porque o Reis jogou 4 minutos. Então, assim, Vanderbilt não tava fazendo muita coisa, Gabe Vincent não tava fazendo muita coisa, e o Jordan Goodwin a gente sabe que não faz muita coisa. Então, a comissão olhou pra isso e pensou: cara, a gente não pode perder hoje. Se a gente perder, vai dar merda. Vamos com o melhor que a gente tem. E o que é o melhor que a gente tem? Esses 5 jogadores. Eu faria isso se fosse o J.J. Redick? Cara, não faria. Por quê? Porque eu acho que é um risco muito grande enfrentar um time como o Minnesota Timberwolves com um quinteto cansado. Porque Minnesota é um quinteto, não é um quinteto, né? Tem ali 6, 7 jogadores que, velho, tem uma intensidade muito alta. Você tem Julius Randle, que vem fazendo uma série muito boa, vem sendo intenso na série. Normalmente ele é uma preguiça danada, mas nessa série ele tá jogando com vontade. Você tem McDaniels, você tem Anthony Edwards, você tem Naz Reid, você tem DiVincenzo, você tem Alexander Walker, fora Conley e Gobert, né? Gobert nem tanto, né? Mas é uma presença forte no garrafão. E o Conley, mesmo com a idade, é um cara que, velho, não se esconde. Inclusive, ele deu um toco no LeBron, que foi uma coisa absurda. E é um Minnesota jogando em casa, o que dá um fôlego extra pra esse time. O que faz os caras correrem mais. Então,
fora de casa, enfrentando o Minnesota, que é um time que tem caras absurdamente atléticos, caras que têm ótimos, né, físicos. Enfrentar um time desse com um quinteto cansado, um quinteto que é composto por um jogador de 40 anos, por um jogador que não tem o atleticismo como sua grande força, e um quinteto que não tem pivô. Ou seja, não tem tanto tamanho. Então você jogar um segundo tempo inteiro de um jogo de playoff com esse quinteto, sem descansar ninguém, é um risco que eu, no conforto aqui da minha casa, não correria. Não correria. Agora, faz sentido fazer o que o J.J. Redick fez? Cara, faz a partir do momento que o Lakers não tem uma profundidade de elenco tão interessante assim. O Vanderbilt é um jogador interessante? É, mas ofensivamente é um cara que não vai te entregar nada. Ah, o Dalton Knecht poderia jogar. Concordo. Mas num jogo decisivo, né, valendo talvez até a classificação, porque, cara, perder hoje, né, é foda, né? Você arriscaria colocar um novato que não jogou ainda na série e que tem várias questões defensivas? Eu gosto muito do Dalton Knecht, tá? Eu defendo que ele tenha mais minutos, mas no contexto desse jogo, não sei, entende? Então, a partir do momento que é um fato de que o Lakers não tem uma grande profundidade de elenco, não é tão absurdo assim você jogar um segundo tempo com o mesmo quinteto. É algo que acontece direto? Não. Normalmente, o que os times fazem? Quando querem, né, não tirar alguém de quadra, escolhe 2 caras ali, deixa eles o tempo inteiro e vai rodando ao redor. Ah, por exemplo, o LeBron. O LeBron é um cara que várias vezes em playoff nem descansou. Nem foi pro banco, jogou todos os minutos possíveis. Naquele último playoff dele em Cleveland, foi isso. Só que o que o Tyronn Lue fazia? Rodava o resto. Beleza, o LeBron vai cansar, mas você vai ter um resto ali com mais fôlego. Agora, o quinteto inteiro é algo que pode já ter acontecido, mas eu não me lembro. Um quinteto inteiro jogando todo um segundo tempo, sinceramente não me lembro. Então, foi uma decisão arriscada, uma decisão que é controversa, uma decisão que eu não acho tão absurda, mas eu não faria. E, dado o resultado final, é uma decisão que, né, não foi a melhor e é uma decisão que está sendo questionada. E vai continuar sendo questionada, ainda mais se no próximo jogo o Lakers for eliminado. Então, esse é o primeiro ponto. A decisão do JJ de jogar o segundo tempo inteiro com o mesmo quinteto foi uma decisão muito arriscada. Que, a princípio, deu certo, porque no terceiro quarto, cara, o Lakers foi bem demais. Foi talvez o melhor quarto do Lakers no jogo. Cara. Logo de cara, botou 7 de vantagem, bolas de 3 caindo, Austin Reeves entrando no jogo, Hashimura entrando no jogo, os dois combinaram para mais de 20 pontos no terceiro período. Defesa fazendo um bom trabalho, né? Lakers abriu 11 ali no terceiro quarto, meteu uma run de 14-0. Foi pro quarto período vencendo por 10, então, a princípio, manter o mesmo quinteto deu certo. O problema foi no quarto período, porque aí o cansaço bateu, Minnesota tava com um gás absurdo, né, as Reed ali, de Vincenzo ali, Anthony Edwards ali, todo mundo com uma intensidade muito alta, McDaniels também incansável. E aí, fisicamente, a impressão que eu tive foi que Minnesota sobrou, enquanto o Lakers caiu. E prova disso é que no último quarto, Luke e LeBron, que vinham sendo absurdamente ativos durante todo o jogo, combinaram para 1 de 8 no quarto período.
Então, assim, J.J. Redick pagou o preço pela aposta que ele fez. Se dá certo, todo mundo ia chamar ele de gênio. E foi algo que o David Alderman também fez no jogo de ontem. Claro, ele não jogou o segundo tempo inteiro com o mesmo quinteto, acho que ele trocou e tal. Mas assim, os titulares do Denver ontem tiveram uma minutagem absurda. E eles sentiram também no quarto período, tanto que muito da reação do Clippers no último quarto foi pelo desgaste, foi pelo cansaço do quinteto do Denver. Só que o Denver ganhou, então ninguém vai falar do Alderman. Lakers perdeu. E aí todo mundo vai caçar motivos, todo mundo vai caçar culpa. E essa decisão, ela vai ser muito criticada, já está sendo. Já está sendo. E repito, eu entendo por que a decisão foi tomada, mas eu não faria isso. Eu não tomaria essa decisão. Eu deixaria o Vanderbilt jogar mais tempo, porque mesmo ele não fazendo nada no ataque, ele briga por toda a bola, ele te entrega uma boa defesa. Então daria pra rodar ele com, sei lá, pra dar um descansinho pro LeBron. Daria. Luka, pô, dá pra rodar o Gabe Vincent, dá pra deixar o Luka pelo menos uns 3 minutinhos no banco dando uma descansada, pra chegar um pouquinho mais inteiro no final do jogo. Dava. Não dava? Dava. Então eu não tomaria essa decisão, eu não faria isso. O J.J. Redick fez. E aí o quarto período rolou, o Lakers tava muito cansado, o Minnesota tava crescendo. Minnesota, faltando 36 segundos, virou, assim, na real, né, faltando 3:40, né, Minnesota já virou, né, com o Anthony Edwards, depois do Naz Reid meter uma bolaça, né, na posse anterior. Aí teve ali uma trocação de cestas, Hashimura, Naz Reid. E aí o Lakers conseguiu retomar, faltando um pouco mais de 1 minuto ali com o Finney Smith. Depois de um toco absurdo do LeBron em cima do DiVincenzo. Um puta toco do LeBron. E aí a gente chegou no clutch. E aí vem outro ponto. Que é o clutch do LeBron. Vamos lá, cara. O LeBron, gente. O LeBron, ele é um absurdo, tá? Falar o quão inacreditável é o LeBron James fazer o que faz com 40 anos é chover no molhado, gente. É chover no molhado. E se você pega o todo da partida do LeBron, se você pega os 46 minutos dele em quadra, é óbvio que o LeBron, ele jogou pra caralho. Malandro meteu 27 pontos, 12 rebotes, 8 assistências com 3 steals e 3 tocos. Cobrou 18 lances livres pra marcar os 27 pontos? Cobrou. Mas aí, se a gente for ignorar toda a atuação, né, onde os caras cobram muito lance livre, fodeu, né? Aí a própria atuação do Anthony Edwards de hoje ela tem que ser desconsiderada, porque ele bateu 18 lances livres, se não me engano. 17. Então, durante todo o jogo, se pegar todo o jogo, analisar o jogo inteiro, cara, o LeBron jogou muito bem. Ainda mais pra um cara de 40 anos, porra. Agora, quando você isola e analisa exclusivamente o clutch time do LeBron, os últimos 1 minuto e meio do LeBron, cara, desculpa, mesmo você sendo muito fã do LeBron, não tem como você negar que o LeBron cagou no clutch. Desculpa, gente. Desculpa. Eu sou fã do LeBron. Eu amo o LeBron. Eu sou LeBronzete. Mas, gente, o LeBron não é imune a críticas. O LeBron também erra. O LeBron também erra. E o fato dele fazer o que faz com 40 anos e o fato dele ter dado aquele toco absurdo no DiVincenzo pouco tempo antes não exclui os erros que ele cometeu no clutch. E foram vários. Foi primeiro aquela Hero Ball que ele tentou sem a menor necessidade. Uma bola de 3 totalmente desnecessária. Que inclusive, e eu até vi o Piso na Linha falando sobre isso. Eu não me lembro, ele falou, né, que não se lembrava, e eu também não me lembro da última vez que esse tipo de arremesso do LeBron deu certo num clutch time. Sabe? Então, assim, foi uma Hero Ball desnecessária. Aí teve, né,
o lateral, que ele cobrou igual a bunda, deu a bola na mão do McDaniel, se não me engano. Inclusive, deixa até peguei aqui o lance pra mostrar. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Aqui. Ó, Minnesota ganhando, 114-113. Isso aqui foi depois da end one do McDaniels, né? Se não me engano. Aí, lateral. LeBron na bola. O que ele faz? Não, olha a displicência do passe. Ó. Passe horrível, cara. Ó, de novo, pra você, no detalhe, ó. Ó, Lucas se movimenta. Passe ruim. Passe ruim. Ah, teve mérito do McDaniels pela antecipação? Teve, mas o LeBron cagou. Errou no passe. Errou no passe. E não satisfeito, faltando 9, 10 segundos, ele fez a falta que permitiu que o Anthony Edwards matasse o jogo. Aqui, ó. Anthony Edwards com a bola. LeBron dá um tapa na mão do Anthony Edwards. Ah, Luiz, eu acho que não foi falta. Então você tá brigando com a imagem, meu querido. Porque o lance foi revisado e é nítido que o LeBron dá um tapa na mão do Anthony Edwards. E aí, o que aconteceu? Anthony Edwards foi pro lance livre, acertou os dois e matou o jogo. Ah, Luiz, e a último lance ali, hein, onde o LeBron passou pro Austin Reeves ao invés de tentar o game winner? Ali, pra mim, foi o único acerto do LeBron no clutch. A única coisa que o LeBron acertou no clutch foi esse passe pro Austin Reeves, que foi um ótimo passe. Que deixou o Reeves livre na zona morta. Que o Reeves tá vivendo um momento horroroso onde ele não acerta nada. Inclusive, outra coisa. Essa minutagem e essa, tipo, confiança absurda que o J.J. Redick tá no Austin Reeves é outro ponto que tem que ser falado. Cara, assim, o Austin Reeves, ele é muito bom? Ele é muito bom. Ele fechou a temporada jogando pra caralho? Fechou. Mas ele não tá fazendo nada no playoff, gente. Ele não tá fazendo nada no playoff. E aí, você dar a liberdade pro Austin Reeves arremessar 12 bolas de 3 num jogo, com ele não jogando bem, cara, desculpa, não dá, mano. Não dá. Não dá. Tipo assim, beleza, você tem que fazer o Austin Reeves entrar no jogo, mas, mano, essa autonomia que o Austin Reeves tem, cara, se ele tivesse voando, beleza, mas ele não tá, mano. Ele não tá, velho. Isso é um ponto que eu acho que o J.J. Redick tem que pensar também. Pô, será que o Austin Reeves realmente tem que chutar 12 bolas de 3 num jogo? Será que eu tenho que dar tanta autonomia pro Austin Reeves assim, hein? Será, velho? Ou será que eu posso dar uma segurada, pedir pra ele não arremessar tanto porque ele não tá bem? Não sei, não sei. Será que não vale a pena eu rodar um pouquinho mais, usar um Gabe Vincent, que beleza, não tá tão bem nas bolas de 3, mas é um defensor melhor? Será que não vale a pena? Dalton Knecht, será que não vale eu colocar o Dalton Knecht? Porque às vezes ele tá numa noite melhor nos arremessos, né? São coisas que o J.J. Redick tinha que pensar, ao meu ver, e ele não pensa porque ele tem uma confiança cega no Austin Reeves. Que, repito, é muito bom, mas ele não tá bem na série. E playoff é momento, gente. Você tem que priorizar quem tá bem. E quem tá mal, irmão, você não pode ficar dando murro em ponta de faca. Mas enfim, o papo é LeBron, né? Desvirtuei um pouquinho, vamos voltar pro LeBron. Esses 3 erros do LeBron, a Hero Ball, o lateral e a falta no Anthony Edwards, que nem é um erro de fato, mas assim, foi um lance capital, cara, torna o LeBron, sim, um dos culpados pela derrota. Ele é o maior culpado? Não, não é o maior culpado. Mas ele está entre eles. O LeBron tem sangue nas mãos, sim. Negar isso, gente, é negar a realidade. É você ser cegamente
fã incondicional do LeBron e achar que por ele fazer o que ele faz com 40 anos, ele não pode ser criticado. Ele pode e deve ser criticado. Ele deve ser criticado porque ele cagou no clutch. Ah, mas o Luka também errou. Concordo, irmão, o Luka também errou. O Luka também fez um clutch de merda, fez um quarto período de merda. Foi alvo na defesa o tempo inteiro, foi. Também por conta do cansaço, pelo fato dele não ter saído em nenhum momento no segundo tempo? Também. Mas ele tem que ser responsabilizado. Mas o LeBron também. E, gente, desculpa, os erros capitais, quem errou foi o LeBron no final. Gente, mano, entendeu? Então, o J.J. Redick pode ter errado em não ter descansado o quinteto? Pode ter errado. Agora, a gente pode falar que errou. Porque realmente o Lakers morreu no quarto período. Morreu. Então sim, J.J. Redick errou. Ele apostou e deu errado. J.J. Redick merece ser culpado. Mas o LeBron também merece. O LeBron também merece. Assim como o Reeves merece ser criticado, assim como o Luka merece ser criticado, apesar de ter metido 38 pontos, merece ser criticado também. Merece. Mas o ponto é, o LeBron não é imune a críticas. E o LeBron errou. A derrota de hoje tem sim culpa do LeBron. Enfim. Independente de qualquer coisa, independente de quem foi o culpado pela derrota do Lakers, o fato é que a derrota aconteceu, Lakers está perdendo por 3-1, Lakers pode ser eliminado no próximo jogo. O Minnesota teve uma atuação, cara, que merece elogios, porque não começou bem, mas melhorou muito e sobrou fisicamente no final do jogo, o que fez total diferença. Anthony Edwards teve uma atuação enorme de 43 pontos. Enorme. Ah, cobrou 17 lances livres. Foda-se. Sabe por que ele cobrou 17 lances livres? Porque ele não tem medo de atacar o garrafão. Porque ele não tem medo de agredir o garrafão. E ele ganha lance livre por mérito. Mérito de não ter medo. Mérito de ser um dos melhores slashers da NBA. E foram 5 bolas de 3. Com 50% de aproveitamento. Foram 6 assistências. Uma defesa muito boa. O Anthony Edwards, ele pode ser um mau caráter fora das quadras? Pode e é. E é. Um cara que não assume o filho é um mau caráter, gente. Desculpa. Mas em quadra, ele é absurdo. E ele está a uma vitória de eliminar Luka e LeBron. E a gente tá falando de um Anthony Edwards que no playoff passado eliminou Booker e Durant e eliminou Nikola Jokic. É currículo que você quer? Toma currículo. Repito, é o mau caráter fora das quadras? Com certeza. Uma pessoa ruim? É. Mas em quadra? O que eu vou falar do cara? Em quadra? O que eu vou falar dele? Não tenho o que falar, mano. E vamos falar a real aqui? Vamos fazer uma meia-culpa? Subestimamos o Minnesota. Eu subestimei. Eu subestimei. Você subestimou. Todo mundo subestimou. Ninguém prestou atenção no Minnesota no final da temporada. Ninguém. E sabe o que eles estão fazendo no playoff? Calando nossa boca. Jogando pra caralho. Jogando como tem que jogar no playoff. E uma coisa tem que ser falada também. Playoff é sobre grandes estrelas, é sobre star power, é sobre grandes treinadores, é sobre ajustes? É. Mas também é sobre elenco. Claro, não necessariamente o time que tem o melhor elenco vai ganhar. Não. Acabou que temporada passada foi, né? Por conta do Celtics. Mas nem sempre isso acontece. Mas é inegável que se você tem um elenco melhor, com mais opções, a chance de você ir longe é maior. E nesse confronto, o melhor elenco é o do Minnesota. E eu vou te falar, sabe por que o Chris Finch jamais faria o que o J.J. Redick fez no segundo tempo? Porque o Chris Finch ele pode confiar nos reservas. Coisa que o J.J. Redick não pode no Lakers. Sim,
pode, né? Entre aspas. Poder ele pode, mas assim, não são reservas confiáveis. O Chris Finch não. O Chris Finch tem no seu banco 3 caras potenciais melhores sexto homem da liga. Que é o Alexander Walker, o Donte DiVincenzo e o Naz Reid. Sabe uma coisa que deu muito certo hoje? Naz Reid defendendo o Luka Doncic. Naz Reid fez um trabalho excelente nos matchups que teve contra o Luka. E produziu no ataque ainda. Né? Bolas de 3 decisivas. Sabe o DiVincenzo? 8 pontos, 5 roubos de bola no jogo. Ah, tomou o toco do LeBron. Beleza, ok, acontece. Foi importantíssimo. Então, rapaziada, nós subestimamos o Minnesota. Nós subestimamos. E Minnesota, sim, é um time que pode sonhar com o final de conferência. Vai chegar? Não sei. Mas pode sonhar. Pode sonhar. Julius Randle, vamos fazer uma meia-culpinha também? Julius Randle tá jogando pra caralho. Na regular, ele é preguiçoso? É. Durante toda a carreira dele, até em playoff, ele foi preguiçoso? Foi. Mas nesse playoff ele não tá sendo. Não tá sendo. Ele tá sendo um dos melhores jogadores da série. Meteu 25 pontos hoje. Eficiente. Fazendo um bom trabalho na defesa. Não fugindo dos confrontos com o LeBron. Então, gente. McDaniels. McDaniels é um monstro. É um monstro de jogador. E eu sou fã dele longa data, né? Longa data. Esse aqui eu nunca critiquei. E nunca vou criticar porque é absurdo e é uma consistência inacreditável que esse cara tem. Então, gente. A gente subestimou os caras. E os caras podem fechar a série agora. E eu vou te falar um negócio. Se o Lakers perde em 5 jogos... Cara, torcedores do Lakers se preparem. Porque o que vocês vão ouvir vai ser uma loucura. Porque meter o Lakers em 5 quando tá na boa, coisa linda. Agora vai ter que aguentar se perder. Tô falando que vai perder? Não. Até acho que pode rolar um milagre. Até acho que pode rolar um milagre. Mas vai ser difícil. Porque é evidente, depois de 4 jogos, quem é o melhor elenco da série. Quem tem o melhor elenco da série. E quem tem o melhor time. O Lakers tem os melhores star players. Concordo. Mas Minnesota não fica muito atrás, não. O que o Anthony Edwards tá devendo pra Luke e LeBron nessa série? O que o Julius Randle tá devendo pros dois? Tô falando que o Julius Randle é do mesmo nível de Luke e LeBron? Não. Anos-luz atrás. Mas, em termos de desempenho, o que ele tá devendo? E aí, quando você olha pro entorno, é covardia comparar, né? É covardia comparar. Enfim, acho que deu pra tocar em todos os pontos que eram necessários aí no jogo. Sei que muita gente vai discordar da minha opinião sobre o LeBron. Muita gente vai achar que eu tô passando pano pro JJ. Mas não é o caso, cara. Pra mim o JJ Redick errou. Mas eu entendo por que ele tomou a decisão que foi errada. Eu entendo a tomada de decisão dele. Eu entendo. Pra mim ele errou. Mas eu entendo a tomada de decisão dele. Mas vai ter gente falando que eu tô passando pano e beleza. E o LeBron errou também, gente. Desculpa, o LeBron errou. Luke errou? Errou. Reeves errou? Errou. Mas o LeBron errou pra caralho. Errou pra caralho. Mas enfim. É isso, rapaziada. Minnesota ganha. Minnesota está a uma vitória de se classificar pra semifinal do Oeste. Mais uma, né? Semifinal do Oeste que Minnesota pode chegar. Anthony Edwards é um monstro em quadra. Randle tá surpreendendo e calando muitas bocas. E é isso, gente. E é isso. O Lakers em 5 pode virar Minnesota em 5. É isso. É isso. Ah, e só um outro ponto, né? Que eu tô vendo aqui as entrevistas. E o
Tô vendo o J.J. Redick reclamando que teve uma falta no Luka ali. Gente, desculpa, não achei falta, tá? Eu tô vendo aqui o lance e pra mim o Luka pisa no pé do McDaniels. Claramente ele pisa no pé do McDaniels. Vou até mostrar o lance aqui pra vocês. Ó, esse aqui é o lance que o J.J. Redick tá chorando e tá falando que a arbitragem tinha que ter dado falta e tinha que ter dado 2 lances livres pro Lakers. Deixa eu tirar minha câmera aqui porque ela tá bem na frente do pé. Ó, olha o pé. Ele pisa no pé do McDaniels, gente, desculpa. Reclamar disso aqui é uma loucura, na minha opinião. Na minha opinião. Enfim, é isso, rapaziada. O que você achou do jogo? Mandei nos comentários. Obrigado pela audiência de vocês, tá? Um grande abraço. Beijo no coração de todo mundo. Dá uma olhadinha aí no comentário fixado, que vai ter aquele linkzinho maroto do League Pass. 7 dias grátis de teste. Desconto no plano anual, então aproveita. Mais de 40% de desconto no plano anual, cara. Então vale super a pena mesmo aproveitar. E tamo junto, gente. Nos vemos mais tarde com o pós-jogo de Celtics e Magic e de Bucks e Pacers. Tamo junto. Beijo no coração de vocês e tchau.